Bom, pessoal, mais uma vez, desejo boa noite a todos. Estamos aqui num grupo aqui acima de 30 pessoas, em algum momento quase 40, porque oscila um pouco, né, em função da internet. Quero agradecer aqui a presença de todos nesse momento aqui que vamos estar promovendo mais um evento do nosso projeto de infectologia. É um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Federal de Goiás, a qual eu pertenço e sou o gestor do projeto. Estamos aqui com alguns integrantes da nossa equipe presentes e além dos palestrantes que estarão conosco aqui. Então, eu quero agradecer à professora Paula por estar aqui nesse momento compartilhando um pouco do seu conhecimento aí nessa área conosco aqui nessa live, a professora Ione, que também participará como mediadora, e o ritual desse tipo de evento ocorre da seguinte forma: os interessados em fazer perguntas podem fazer a qualquer tempo no chat. A nossa mediadora vai estar elencando essas inscrições para passar para o palestrante após a sua explanação. Esse evento vinha ocorrendo sempre às sextas-feiras aqui no nosso projeto, mas até em razão da reabertura aqui das ações, o comércio em muitos lugares do país voltou a abrir, a gente vai transferir as próximas lives para quinta-feira à noite. Então, coloque nas suas agendas, a gente vai estar divulgando previamente para todos, tá? E para não me delongar muito, até porque o nosso objetivo aqui é trabalhar um pouco as infecções relacionadas à assistência em saúde, no aspecto da prevenção, eu vou passar a palavra para a professora Ione, que vai fazer a mediação, e em seguida para a nossa palestrante aqui começar a sua explanação aqui conosco. Então, boa noite e um bom evento aqui para todos. Boa noite, pessoal. Seja bem-vinda, professora Paula. Muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite, nosso projeto. E a professora Paula, ela é enfermeira de formação, é pós-doutora e doutora pela USP, e atualmente é professora da Universidade de Brasília. Mais uma vez, eu agradeço aí pelo você ter aceitado, né, o nosso convite, e eu passo a palavra para você. Bom, sinta-se à vontade, e as pessoas, como o professor Geraldo falou, né, podem colocar no chat aí as suas perguntas, que eu vou anotando aqui. A professora Paula tem 30 minutos aí para estar fazendo a fala dela, e depois a gente continua aí com as perguntas, tá bom? Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês hoje para conversarmos um pouco sobre IRAS, né? Então, sobre infecção relacionada à assistência à saúde, pensando aí no foco da prevenção. Então, com muita alegria que compartilho com vocês nesse dia, nessa noite de sexta-feira, um pouquinho da minha vivência, um pouco da leitura, né, que eu tenho feito aí ao longo da minha vida, né. Acredito que o trabalho em equipe ele é fundamental. Esse projeto, do qual também faço parte, e agradeço já o aceite da minha inserção na equipe de pesquisa, ele é muito importante e vai muito naquilo que eu vou estar discutindo hoje com vocês, tá? Eu tenho aí diria uma pequena trajetória, e que não vale a pena nesse momento a gente fazer as contas, mas eu tenho estudado um pouco sobre infecção, desde a minha graduação, né? Até então a gente usava a denominação infecção hospitalar, e tenho aí passado por instituições, e tenho, neste momento, em alguns grupos de pesquisa, tanto aqui em Brasília, na UNB, na USP de Ribeirão Preto, e numa rede internacional que vem estudando a questão aí de infecção, e agora de forma mais direta aqui, junto com o pessoal do Instituto e o Ministério da Saúde, neste grande projeto sobre a questão da IRAS. E quando me foi proposta o tema, a importância da prevenção, eu comecei a refletir e a pensar um pouco, bom, que abordagem eu vou trazer? De forma que se ficasse
interessante, que fosse compreensível de uma forma simples e fácil para todos. E aí eu quero começar com esse dito popular que reflete muito e totalmente o foco da minha fala e o foco do que é prevenção, que é sempre melhor, é melhor prevenir do que remediar, que é o que já dizia aí os nossos antepassados, quem é que nunca ouviu da avó, da mãe, né, do irmão? Então, é melhor prevenir, né? Então, mas por que prevenir, né? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é por que prevenir infecção. Então, quando a gente fala de infecção relacionada à ciência e saúde, o que eu preciso saber? Ela é uma infecção que foi adquirida durante a assistência desse indivíduo, numa unidade de atendimento à saúde, né, e está diretamente relacionado ao que foi executado naquele atendimento. E é em qualquer ambiente de saúde. Então, até na década de 1990, usava-se o termo infecção hospitalar. Então, essa infecção, ela ficava restrita apenas àqueles procedimentos hospitalares. Porém, viu-se que esse conceito de se tornar no hospital não conseguia atingir o que é assistência à saúde, que ela acontece em outros ambientes. E por isso passa a ser passa a ser denominado de infecção relacionada à assistência à saúde. Mas, afinal, né, o que é infecção? Né? Então, para a gente entender de forma, assim, bem sucinta, para que ocorra infecção, é preciso que tenha um agente infeccioso, tá? Que aí a gente tem uma gama enorme de micro-organismos, né? Então, vírus, bactérias, fungos, parasitas, os prions, né? O prion, que são proteínas infectantes, que vai entrar em contato com um hospedeiro suscetível, ou seja, com o ser humano. E esse contato, ele vai ocorrer via procedimentos, ou pelo contato com a pele. Então, eu tenho uma série de fatores que vai levar esse micro-organismo até o indivíduo, e a infecção vai ocorrer naqueles indivíduos que vão estar mais suscetíveis, né, porque todos temos um sistema imunológico, e ele vai trabalhar no sentido de combater essa infecção, tá? Então, na live da última live, então, a professora falou muito bem, né, ela trouxe essa cadeia da infecção, que aqui eu não vou retomar, em que ela mostrou os vários pontos, os vários elos que leva essa cadeia. Então, a gente precisa lembrar que precisa ter um agente infeccioso, um desses tipos de micro-organismos. Esse micro-organismo, de alguma forma, ele vai chegar até o indivíduo, e esse indivíduo que vai responder de forma adequada, não ocorre a infecção, e se ele for um hospedeiro suscetível, essa infecção, ela vai ocorrer, e esse ciclo, ele vai perpetuar. Então, o que é importante? Então, como é que eu posso atuar para prevenir a ocorrência da infecção? Então, eu vou atuar em algum desses elos dessa cadeia, tá? Que neste dia de hoje, nosso objetivo não é discutir esses elos, como é que eu vou prevenir, mas por que é importante a prevenção, né? O que eu preciso lembrar? Então, de uma forma, assim, bem sintética, a infecção, ela vai ocorrer onde esse paciente fez o procedimento. Então, pode ser nos olhos, aparelho auditivo, trato respiratório superior e inferior, corrente sanguínea, na mucosa, no local que foi feita a cirurgia, no trato urinário, e a maioria dessas infecções, elas estão relacionadas ao uso de alguns dispositivos, como no caso do trato respiratório, a pneumonia associada ao ventilador mecânico, a infecção da corrente sanguínea associada aos catéteres, a infecção do sítio cirúrgico, porque há o manuseio e o uso de alguns dispositivos, a questão da infecção do trato urinário relacionada a catéter. Tanto é que estas infecções, nesses locais, são a prioridade para o controle e prevenção pela Anvisa, né? Porque elas trazem repercussões importantes. Não que uma infecção, por exemplo, de pele não vai trazer, mas é que os estudos têm mostrado que há uma incidência muito grande de infecção nesse sistema durante a assistência. E essa assistência à saúde, ela pode acontecer no hospital, que é aquele que acaba sendo um ambiente mais frequente,
ele apresenta diferentes níveis aí de complexidade. Então, aqui é uma imagem de hospitais aqui do DF, né, que foram retirados direto do site da Secretaria. Então, eu tenho unidades de alta complexidade, onde esse risco de infecção ele é maior, mas eu tenho também, dentro do hospital, um ambulatório, unidade de internação, que esse risco também existe. E eu também preciso considerar os outros locais de assistência à saúde. Então, aqui eu tenho uma imagem que é do atendimento pré-hospitalar. Então, tem procedimentos invasivos, né? Então, só retomando o que eu tinha falado na questão da infecção do trato respiratório. Então, esse paciente está usando um dispositivo de ventilação assistida, que mesmo que esse atendimento por essa equipe, ela seja curto, né? Se a gente considerar o tempo aí recomendado de atendimento, esse paciente, às vezes, fica 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos sobre assistência. Mas existe ali um risco, e aqui pode ser o início de uma infecção. As unidades de pronto-socorro, né, como é a UPA, que a princípio o paciente vai ser atendido e vai ser encaminhado. As clínicas de odontologia, né, então aqui sabe-se que a boca ela tem mais de 500 espécies de micro-organismo, então ela é um foco importante de infecção, a tal ponto que cirurgias eletivas de grande porte, como cirurgia cardíaca, uso de próteses aí na ortopedia, ou próteses do sistema digestivo, uma medida de prevenção é fazer uma avaliação odontológica prévia, né? Não menos importante em relação ao risco, a gente tem o atendimento no domicílio, tá? Então, o profissional, a gente tem, dentro da atenção básica, diferentes estratégias, e eu tenho uma assistência, então ali também tem um risco. E eu tenho aqui as clínicas de estética, que aí se expande também, tanto para a manicure, que te atende na sua casa, né, porque ela vai prestar um cuidado, e ela vai lidar com a sua pele, que é a primeira barreira de proteção. Então, existe também um risco, e há toda uma série de medidas de prevenção que precisa estar atento, né? Então, a questão da manicure, o uso de luvas, a questão do material estéril, quando faz procedimentos estéticos na pele, ocorrendo abrasão, se há ferimentos, isso aumenta, então, o risco de infecção. Então, eu preciso ter claro que essa infecção, ela acontece em outros ambientes, não é só no hospital, tá? Mas por que eu preciso, então, fazer a prevenção? Né? Qual é o motivo? Então, o que acontece com essas infecções que eu tenho que prevenir? Por que seguir esse ditado, prevenir é melhor do que remediar? Tá? Então, a gente precisa só retomar algumas coisas que já foram ditas lá antes de Cristo, né? Então, Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava que quando se está na assistência, a primeira coisa que eu preciso pensar é que ela não cause dano. Então, se eu falo que essa infecção está relacionada à assistência e saúde, eu preciso entender o que está acontecendo e eu preciso retomar esse princípio de não causar dano. Em 1859, então, Florence, que é uma precursora aí da enfermagem enquanto ciência, que trouxe grandes contribuições, não só para a enfermagem, mas para todo o cuidado em saúde, ela traz essa frase, né, que pode parecer, talvez, um estranho princípio enunciar, como o primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente. Então, ao indivíduo, ao necessitar de assistência à saúde em qualquer ambiente, então, eu preciso, então, ter como princípio diretriz o de não causar mal. Em 1978, né, então, aí contribuindo para alguns, entendendo, né, por que prevenir, a questão da qualidade da assistência, né, da qualidade do atendimento, Dona Bend já falava que a obtenção dos maiores benefícios com os menores riscos ao paciente e com menor custos. Aí eu tenho uma qualidade na assistência. Né? Todos esses, diríamos aí, pensadores e toda essa discussão, ela veio contribuindo para pensar a assistência de uma forma mais segura e trazendo aí aspectos importantes, porque eu preciso prevenir, né, as infecções. Por que é importante? E a gente teve um marco muito importante, que foi em 1999,
com a publicação de um estudo do Instituto de Medicina, e que traz esse texto que é extremamente importante, que deveria ser de leitura obrigatória para todos, que errar é humano, né? Construindo um sistema de saúde mais seguro. Então, eu preciso entender, e aqui ele traz, que o número de erros e de eventos adversos nas instituições que prestam cuidado à saúde, ele é muito grande. E aqui o foco não é achar o culpado, mas entender o processo, construir um sistema mais seguro, e esse sistema seguro, ele vai estar pautado aí na prevenção, né? Então, o que eu preciso entender, como é que esse sistema funciona? Não é apontar o erro para uma pessoa e falar que, olha, a infecção aconteceu porque você errou, né? Então, entender como o processo ocorre. Então, a partir dessa publicação, o que mudou em relação à prevenção? Né? Que ela passou a infecção relacionada à assistência à saúde a compor um dos elos aí mais fortemente da questão da segurança do paciente e da qualidade dos serviços de saúde. Então, em 2011, a Organização Mundial de Saúde tornou obrigatório o ensino de infecção relacionada à assistência à saúde nos currículos de todos os cursos da área da saúde. Qual é o objetivo? Que as pessoas consigam entender o processo do que é infecção e quais são as estratégias de prevenção e controle, né? E ainda pensando, então, por que prevenir, né? Porque a gente tem uma incidência muito alta de infecção. Então, um dado da Organização Mundial de Saúde, ela traz que a cada 100 pacientes que estão no hospital, de 7 a 10, aí considerando as características do local, ele vai ter pelo menos uma infecção, né? A gente tem um estudo aqui que foi realizado aqui no Brasil, e ele trouxe um dado que é muito importante, né? Então, se eu pensar que cada paciente pode desenvolver infecção, mas essa infecção, ela vai ter toda uma repercussão fisiológica, né? Então, esse estudo mostrou, foi um estudo em alguns hospitais, então ele não traz o panorama da realidade do Brasil, que 60% dos pacientes que têm algum tipo de infecção relacionada à assistência à saúde, ela acaba evoluindo para um quadro grave, que é um quadro de sepse. E desses 60%, 55% acaba indo a óbito. E isso a gente considerando apenas a unidade de terapia intensiva. Isso faz só a gente pensar que, então, uma infecção, quando ela comete uma pessoa que já tem uma vulnerabilidade ali do seu quadro, da sua fisiologia, ela pode resultar numa morte. E essa morte, ela vai ter uma repercussão enorme para a família, ela vai ter uma repercussão enorme para a sociedade, então, e para a qualidade da assistência. Então, isso pode levar os profissionais a começarem a se questionar o que está acontecendo, né? O que eu posso fazer, né? A gente tem aqui um dado do Ministério da... Vou colocar aqui que eu acabei passando. Um dado da Anvisa que, no Brasil, para que a gente conseguisse ter essa noção de qual é o índice de infecção que a gente tem, quais seriam as melhores estratégias, a gente ainda não conseguiu 100% de acompanhamento e vigilância dessas infecções. Então, esse dado de 2018, o que ele sinaliza? Um país que é enorme em extensão, né, com vários estados com características diferentes, e considerando um tipo só de infecção, que é a infecção da corrente sanguínea, que é a infecção que mais leva a sepse, que acaba levando a óbito, uma vez que, eu diria que 99,9% dos pacientes que estão em assistência à saúde, em algum momento ele vai precisar de um acesso venoso para medicação, para ser cuidado. E se esse acesso for um catéter central, ele tem um risco grande de infecção. E dentre as infecções, a infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter é que tem uma maior porcentagem aí de sucesso quando eu uso medidas adequadas. E aqui eu queria só chamar a atenção para esta informação, né, trazendo um pouquinho para a realidade aqui do Distrito Federal. A gente tem que aí 100% das UTIs neonatal, elas notificam as infecções, mais de 80% das adultos,
Goiás está em torno de 80%, bem próximo à meta, né, do que seria aí previsto pela Anvisa, mas a gente tem alguns outros estados em que essas taxas são menores. Não quer dizer que eles não se preocupam com a qualidade da assistência, que não há prevenção. Isso sinaliza que a gente não tem dados suficientes para ter um panorama nacional e para traçar uma diretriz e uma orientação nacional, até mesmo a distribuição de recursos, tá? A OMS já traz, e a minha experiência tem mostrado que a infecção está relacionada a vários fatores, né? Então, estrutura física, a questão de escassez de recursos humanos e materiais, tá? O desconhecimento de medidas de prevenção e controle, quer seja pelos profissionais, quer seja pelos pacientes e familiares, pela equipe de apoio dentro dessas instituições que são de extrema importância. E a soma desses fatores acaba contribuindo para elevar as taxas de infecção em todos os países, tá? E por que eu preciso me preocupar em saber se tem infecção? Para eu saber quais são as medidas de prevenção que serão adotadas. Então, eu consigo prevenir infecção? Sim. Então, vários estudos têm mostrado que de 20% a 30% das infecções, elas podem ser preveníveis, chegando a 70%, né, em alguns casos, como, por exemplo, da corrente sanguínea. É impossível eu ter infecção zero, tá? Por que eu não tenho infecção zero? Porque eu tenho um fator relacionado ao paciente. Então, se o paciente ele tem um sistema imunológico comprometido, ele é imunossuprimido, ele tem maior risco de infecção. Então, a infecção, ela existe, tá? O que eu preciso é fazer o quê? Reduzir a ocorrência dessas infecções. Então, lembrando do que eu já falei anteriormente, que a maioria das infecções, elas podem evoluir para sepse, e a sepse, ela tem uma mortalidade alta, então é óbito. Se fosse um óbito que eu evitasse, esse um óbito, ele tem uma repercussão enorme para uma família, tá? E aqui trazendo só alguns números, não para a gente também ficar só atentando a números, mas para tentar entender por que é importante, então, fazer essa prevenção, né? Então, um estudo que foi realizado em um hospital de São Paulo, eles fizeram a implementação de um checklist de cirurgia segura. O que é isso? Quais são as informações que são importantes de verificar antes da realização da cirurgia? Então, se a gente pensar, se o paciente tomou banho, que é uma coisa simples, né? Eu vou precisar orientar esse banho, né? Que forma que precisa ser? Esse paciente precisava de uma avaliação da odontologia antes, ele já tinha alguma infecção prévia, entre outras ações simples, né? Então, o que esse estudo traz de importante? Que quando eu uso medidas de prevenção, eu consigo reduzir a infecção. Então, aqui trazendo, eles pesquisaram algumas cirurgias, então, cirurgia ortopédica, né, traumato-ortopédica, e aqui uma coisa que é importante, porque quando a gente fala em cirurgias de traumatologia e ortopedia, eu tenho um polo de idosos, que são as artroplastias, as substituições aí de articulações, mas eu tenho aqui um público muito jovem, que é aquele relacionados aos acidentes, né? Então, se a gente pensar numa queda de altura, num acidente de moto, num acidente de trabalho, principalmente relacionado à construção civil, eu tenho aqui um adulto jovem e que tem o risco de ter infecção, tá? A cirurgia cardiovascular, e aqui eu preciso me preocupar, porque as doenças do sistema cardiovascular é uma das principais no Brasil e no mundo. Então, aqui só para trazer essa informação de estudos que mostram que estratégias de infecção, de controle de infecção e de prevenção, quando realizadas, elas conseguem sim surtir o efeito. E até agora a gente está falando em efeitos de qualidade da assistência, mas eu tenho uma coisa muito importante a considerar, que é o impacto financeiro. A gente ainda não tem no Brasil um estudo que consiga fazer essa dimensão de custos, que é uma das propostas do projeto, né? Então, ver qual é o custo da infecção. E o que esse estudo, que é de 2012, ele traz, que eu chamo a atenção, não se atenda aqui aos números, mas é que o paciente com infecção, ele tem um custo muito elevado, né? Chegando a quase 3 vezes daquele paciente que não teve infecção. E além dessa repercussão financeira, eu tenho outras repercussões que são importantes, porque vai aumentar o tempo de internação, ele vai ficar longe de casa, longe da família.
se ele evolui com quadro grave, vai para a UTI, ele tem todo o afastamento, tem o estresse gerado pela internação. Então, há um desgaste social importante, um desgaste econômico para a instituição, para a sociedade. Então, um pai de família que estava trabalhando, teve uma queda, sofreu um trauma e foi submetido à cirurgia e teve uma osteomielite, uma infecção óssea, ele vai ficar afastado do trabalho. E tem toda a repercussão, como é que ele vai sustentar essa família? Então, tem uma série de fatores que tem repercussão, que não é só para a instituição, mas principalmente para o indivíduo que está com a infecção. Tá? Esse estudo é só para a gente, para mostrar para vocês que a preocupação com gastos, ela é mundial, ela não é só aqui no Brasil. Então, esse estudo aqui de 2020, ele traz dados do impacto financeiro que tem para o sistema de saúde a questão da ocorrência de infecções. E eu volto aqui a reafirmar que não é só financeiro, né? Então, ela tem um impacto social, ela tem um impacto na qualidade de vida, ela tem um impacto na família, tem um impacto no profissional, né, que muitos começam a se questionar, será que eu fiz alguma coisa errada? Né? Então, enfim, tá? Então, esse impacto, vai impactar na qualidade da assistência, na segurança do paciente, né, pensando que, relembrando lá os princípios desde Hipócrates. Então, antes de tudo, eu deveria pensar que a minha assistência não pudesse causar mal. A questão do impacto financeiro aqui, que eu já abordei, a qualidade de vida para esses pacientes com familiar, e também a questão da resistência microbiana, né? Então, se eu tenho um micro-organismo que causa infecção, aí tem vários fatores que não é o objetivo dessa conversa hoje, mas que pode levar ao aumento aí da resistência, né? O uso inadequado de antimicrobiano, a questão da transmissão cruzada de micro-organismos, então isso pode agravar. E eu achei interessante trazer essa pergunta, que foi até a colega Thais, do grupo, ela produziu um vídeo, né, para capacitação dos pesquisadores, que ela fala das infecções. E eu achei interessante, até tomei a liberdade de trazer essa pergunta, que ela traz ao final da aula, quem se beneficia com o controle? Aí eu acrescento aqui a prevenção, porque se eu faço a prevenção da infecção, eu também estou fazendo o controle. Quem vai se beneficiar? Né? Então, o benefício ele é para todos. Ele é para a sociedade, ele é para o indivíduo, né, que vai ter um retorno mais rápido à sua vida, à sua família, então, aos profissionais, né, que eles acabam aí conseguindo realizar uma assistência de qualidade. E eu preciso lembrar que ocorrência de infecção, tá, ela tem um número previsto. Eu não vou ter infecção zero. O que é que eu preciso me ater? Eu estou, enquanto profissional, enquanto usuário do serviço de saúde, enquanto acompanhante, enquanto cidadão, como é que eu me porto frente às medidas de prevenção e controle? Já que ela traz benefícios para todos, né? E aí eu faço uma outra questão, né, bom, eu já sei o que é infecção, entendi que ela traz repercussões importantes, mas quem deve fazer a prevenção? Né? Então, só para deixar sintetizado, então a gente tem marcos legais, então a gente tem uma legislação, né, que aí é coordenada aí pela Anvisa, que é um órgão do Ministério da Saúde, que ela estabelece um programa nacional de controle de infecções, né, com um período de 4 anos, e isso é feita a avaliação. Esse programa, ele atende direto, então, à legislação, que agora a gente não vou entrar em detalhes, mas a gente tem legislações desde 1998 que traz quais são as diretrizes. Então, a portaria 2616 de 1998, ela traz aí quais são as ações para prevenção e controle da infecção. Ela ainda usa a nomenclatura infecção hospitalar, ela ainda está vigente, mas aqui é só a questão mesmo de nomenclatura, em termos de conceitos, das recomendações, estão vigentes. E o que a gente tem aí de grande contribuição, que é mais recente, é a questão da segurança do paciente, as boas práticas. Então, a Anvisa, ela tem todo o direcionamento que é dirigido às instituições de saúde. E aqui, nessa portaria 2616, eu gostaria só de chamar a atenção que traz como obrigatoriedade que todos os hospitais tenham um programa de controle de infecção, né? E eu entendo
né, que quando eu falo de infecção relacionada à assistência à saúde, isso vale também para outras instituições, tá? Então, a Anvisa traz todas essas orientações, porém, há uma série de desafios a ser considerados, né, que é como fazer o monitoramento dessas infecções, né? Se eu usar o exemplo de um paciente que é submetido à cirurgia, ele pode manifestar sinais de infecções até 30 dias após a cirurgia. Então, ele não fica 30 dias no hospital. Então, como é que eu faço o monitoramento em casa? Como é que eu faço esse acompanhamento? Se ele faz um implante de qualquer dispositivo, esse tempo, ele se prolonga para 90 dias. Então, uma série de desafios. Em termos nacionais, né, o tamanho do nosso território, então, relembrando aquele gráfico que eu mostrei para vocês, o Brasil é enorme, com uma distribuição de recursos também diferenciadas. Então, tem alguns locais de muito difícil acesso, então, tem algumas instituições de assistência à saúde na região norte que o acesso é só por barco, né? Há dificuldades de instituir a Comissão de Controle de Infecção em instituições, principalmente hospitais menores, com um número menor do que 50 leitos, né? Porque isso envolve custo, recursos, profissionais qualificados, mas que a portaria traz a possibilidade aí de fazer a junção de alguns hospitais de pequeno porte para constituir uma única comissão. A gente tem uma oferta muito diversificada de assistência, né, de serviços à saúde, e que vai, em alguns locais, você não tem unidade de terapia intensiva. Então, o paciente que ele está grave, que está naquele local, que precisa de uma vaga de terapia intensiva e não consegue, ele acaba apresentando uma série de maior risco para desenvolvimento de infecção por conta da questão da estrutura, porque ele está num ambiente que não seria o adequado, os recursos não são suficientes, então isso acaba potencializando aí o risco da infecção. Então, essa distribuição dos sistemas de saúde, ele também é um fator importante. E a gente tem aqui no Brasil o serviço público e privado. Então, trabalhar e gerenciar as medidas de prevenção e controle também exige a questão do diálogo, e isso não é tão fácil quando você trabalha com dois sistemas aí diferentes. Tá? O SUS, ele é um grande avanço, mas há uma série ainda de fatores que dificulta, e um deles seria a questão do diálogo. A falha na adesão dos profissionais aos protocolos, né? Então, a Anvisa, ela traz os protocolos baseados em estudos aí internacionais, porém, nem sempre se consegue a adesão dos profissionais que estão ali na assistência a esses pacientes. E a questão do uso racional de antimicrobianos vai para além dos profissionais, né? Vai para o próprio paciente, né? Quem aqui que nunca ouviu alguém falar que era para tomar antibiótico 10 dias, mas com 5 dias ele melhorou, ele queria economizar, então ele parou de tomar, o vizinho tinha sintomas parecidos, então ele deu o remédio que sobrou, então há uma série de fatores aí implícitos, tá? A questão das informações qualificadas, né, sobre o que é infecção pelo cidadão, que é usuário, né, de saúde, né? Então, quando eu vou a um atendimento de assistência à saúde, será que eu sei, né, o que é infecção? Quais são os riscos? A família está ciente, né? Então, assim, só a gente remetendo, quando uma pessoa vai ser submetida à cirurgia, ele assina um termo de autorização, né? Então, lá consta que há o risco, tá? E eu chamo a atenção aqui para a gente também poder pensar, a gente está falando na importância da prevenção, mas o nosso modelo de assistência à saúde, ele é centrado no hospital. E o hospital, ele trabalha com o atendimento curativo. O SUS, ele traz toda essa questão dessa abordagem, dos diferentes níveis de atenção e da importância da prevenção e controle, mas a gente ainda não conseguiu implantar isso 100%, né? Então, é um fator também que a gente precisa considerar que a prevenção, as medidas de prevenção, não só para a infecção, mas para todas as doenças, ela começa em casa, né? E aí a grande questão que fica então, Paulo, você está falando que a Anvisa, ela traz diretrizes, que os profissionais de saúde, né, eles têm aí uma série de recomendações para a prevenção das infecções, que há necessidade de se informar melhor os pacientes, né, sobre o que é infecção, para ele estar ciente, né, do que pode acontecer, de como ele pode contribuir.
E aí a grande questão que se impõe é, o que eu posso fazer, né? Eu, Paula, enfermeira, né? Né, Pedro, que sou usuário, que não tenho formação nenhuma na área da saúde. Então, as pessoas que trabalham nos serviços de apoio, né, serviços de limpeza, que é extremamente importante para o hospital, no laboratório, o serviço de segurança dessas instituições, né? Então, o que eu posso fazer para que eu consiga prevenir essas infecções? E eu digo para vocês, lave as mãos, né? E esse lave as mãos, não no sentido de lavar as mãos e esquecer, não é problema meu, mas no sentido de lavar as mãos mesmo. Então, a higienização das mãos, que é o termo correto, é a principal medida para a prevenção de infecção, e isso já foi dito desde 1800, né? Então, se eu faço a higienização correta das mãos, eu consigo prevenir muitas infecções, porque a mão é o principal veículo, ou o principal meio que vai levar a infecção de um lugar para outro. Então, se eu pego essa caneta, né, preenchi, assinei alguma coisa, botei no bolso do meu jaleco, né, depois eu pego essa caneta, coloco em cima do banco lá, onde alguém vai sentar, e coloco acidentalmente na cama do paciente, está na prancheta, caiu, então, assim, essa caneta acaba servindo como um veículo através das minhas mãos. Então, as mãos, ela é o principal veículo, e ela é a principal medida, e aí, para a prevenção dessas infecções. Então, a grande... por que é importante? Então, afinal de contas, né, então, por que é importante prevenir? É importante prevenir porque as infecções, elas existem. Se eu tenho uma assistência à saúde, há um risco para a ocorrência da infecção. Essa infecção, ela está relacionada a fatores do paciente, aos fatores do atendimento. Então, existe uma cadeia de infecção, eu tenho ali um micro-organismo. Existem estratégias para você conseguir controlar e reduzir os riscos de infecção. Essas infecções, elas trazem uma repercussão, então, financeira, para a instituição, para a sociedade, para o indivíduo. Tem a questão social, né, a questão aí dos afastamentos, tem a questão da qualidade de vida, o impacto que isso tem para a família, né, porque aquele paciente que está lá, que está com a infecção, ele é pai de alguém, ele é irmão de alguém, tá? Ele tem uma relação familiar, né? Então, isso acaba impactando ali a questão da autoestima, do estresse. Então, eu tenho toda uma repercussão, e eu tenho aquele profissional que está ali lidando e prestando assistência e procurando almejar a qualidade da assistência, e eu tenho toda uma questão de estrutura de processos que precisam ser ali também trabalhados. E uma infecção que eu consigo evitar, que eu consigo prevenir, não é só uma vida. Às vezes, essa uma infecção é o seu João, que tem 5 filhos, 10 netos, e tem 20 vizinhos. Então, prevenir é melhor do que remediar, tá? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu e-mail de contato, se alguém tiver algum interesse, aí fico agora aberto para que a gente possa, então, conversar sobre o que foi aqui abordado, tá? Então, muito obrigada. Obrigada, professora Paula. Agora, pessoal, para aqueles que têm perguntas, podem abrir o microfone para fazer perguntas. Nossa, profundo. Ou então colocar no chat. Ô, Valentina, tem como você fechar o seu áudio? Tá franqueada aí a palavra, pessoal. Quem quiser fazer pergunta para a professora, sinta-se à vontade. Como eu diria, às vezes, né, que eu também sou professora, aí eu fico, não, gente, um de cada vez, né? Não precisa se atropelar. Verdade. Eu vou começar, então, com uma pergunta. Aí, depois, o pessoal já começa a pensar aí na pergunta para a professora. Eu achei interessante, você falou em várias questões, principalmente que as infecções relacionadas à assistência à saúde, ela não está ligada só à questão do ambiente hospitalar.
Minha pergunta é, qual é o maior desafio, então, para se consolidar essas medidas de prevenção, seja no ambiente hospitalar, ou seja nesses outros ambientes que você citou na sua fala? Então, quando a gente menciona na questão do principal desafio, o que eu tenho observado aí ao longo dessa minha jornada aí, enquanto enfermeira na assistência, como docente, a questão do estudo, a gente tem como principal desafio que as pessoas consigam entender. Então, é uma coisa que é cultural, né? Que vai para além do conhecimento. Porque, assim, a gente sabe que muitos profissionais, se a gente pegar, por que o profissional não adere às medidas de prevenção e controle se ele tem toda a formação e tem todo o embasamento aí teórico que ele conhece? Então, acaba indo muito para a cultura. E na nossa cultura, eu vou chamar aqui, a gente é muito do ver para crer. Então, se eu não vejo o micro-organismo, então eu não acredito nele, né? Então, assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem é que das pessoas entenderem que ações simples, elas vão trazer um impacto muito grande para esse paciente, que vai para além apenas do conhecimento. E eu tenho uma outra parcela de pessoas que estão na assistência e que elas, às vezes, desconhecem, que são as equipes que apoiam. E uma equipe que é extremamente importante é o pessoal que trabalha com serviços de higiene e limpeza hospitalar, ou das instituições de saúde, porque todos esses locais, seja a ambulância que atendeu um paciente, seja a unidade de atenção básica, você tem uma equipe que faz a questão da higiene. E a gente sabe que muitas vezes você tem ali sangue, secreções, que tem esse micro-organismo e que isso acaba impactando depois, aumentando o risco. Então, está muito na cultura da segurança, né, do que realmente pode acontecer. Ainda há muito a questão de que, isso não vai acontecer, né, isso não acontece comigo. Então, vai para além do conhecimento. Então, essa questão de se falar de, eu não gosto de usar o termo conscientização, mas a questão da sensibilização e da pessoa entender que aquilo, de fato, pode acontecer, né? Eu vou, na verdade, fugindo, dentro de infecção, mas não hospitalar, se a gente vê a questão que a gente tem mais próximo aí, do Covid, muita gente só segue a medida quando alguém perto fica doente, né? Então, é questão de que se eu não estou vendo, né, isso não vai acontecer comigo, ou isso não vai acontecer com ninguém da minha família. Então, um dos maiores desafios é essa questão das pessoas perceberem que todas as suas ações, ela vai ter uma repercussão sobre o indivíduo. E uma delas é a infecção, né, que é o foco da nossa fala aqui hoje. Não sei se eu consegui aí atender. Conseguiu, sim. Pessoal, está aberta a palavra aí. Quem quer fazer pergunta? A Charlize, ela perguntou, uma dúvida, as iras podem ser considerados eventos adversos? Sim. As iras, elas são consideradas evento adverso. Então, se a gente relembrar aí a questão do conceito de evento adverso, é um evento que ele acontece, ele não, a princípio, não estaria previsto, e aí eu tenho uma série de medidas. Tanto é que quando eu mostrei um dos gráficos, né, que eu acho que talvez eu tenha passado um pouco rápido, eu tenho uma questão da segurança, da qualidade da assistência à saúde como algo mais amplo, e ela vai englobar a qualidade, ela engloba a segurança do paciente, a segurança, ela está relacionada à questão dos eventos adversos, e dentre os várias possibilidades de eventos adversos, a ocorrência de infecção é uma delas. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, quando ela lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, um dos primeiros itens que foi discutido e que foi traçado várias diretrizes é a questão da infecção relacionada à assistência da saúde, né? Principalmente considerando que em torno de até 70% dessas infecções podem ser evitadas, né? Então, aquele relatório lá de 1999 de Harry Humano, então, ele trouxe que muitas mortes seriam evitáveis, né? Então, isso consolidou a questão do conceito aí de evento adverso, e IRAS é um deles.
A Thalita, ela pergunta aqui, as equipes de limpeza de hospitais recebem qual tipo de treinamento? Boa pergunta, Thalita, né? Então, assim, a equipe, ela precisa ser treinada, tá? Para que ela consiga entender quais são os riscos que elas estão expostas. E a gente tem um grande desafio, quando a gente fala na questão do serviço de higiene e limpeza, são os serviços terceirizados. Quando esse serviço, ele está ligado à instituição, então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, isso já um tempinho atrás, então, assim, não um tempinho, mas vários anos atrás, a equipe do HC de Goiânia, onde eu fazia estágio, a equipe era contratada do hospital, do serviço de higiene e limpeza. Então, a gerente do serviço de higiene e limpeza é uma enfermeira, então ela faz todo esse treinamento para que os cuidados possam ser tomados. Por que isso é importante? Então, eu tenho dentro, o hospital é dividido em áreas não críticas, onde o risco de contato com secreções biológicas ele é menor, então o risco de infecção ali seria menor. Um exemplo seria o ambulatório. É claro que há algumas exceções. A área administrativa, ela é não crítica, né? E eu tenho as áreas críticas, como, por exemplo, a UTI e o pronto-socorro. Então, há toda uma separação, porque o mesmo material que usa para limpeza da área não crítica não é usado para crítico. Então, há a necessidade de um treinamento. Quando essas equipes elas são terceirizadas, as instituições elas precisam ter um plano rigoroso aí de controle. E dentro do hospital, quem faz esse gerenciamento dessas ações é a CCIH, né? Ela precisa traçar um plano aí de educação continuada, da questão de educação desses profissionais, aí, as pessoas que trabalham no serviço de higiene e limpeza. Isso é tão importante que quem faz o serviço de higiene e limpeza do centro cirúrgico, da UTI e do pronto-socorro, eles são fixos, não há rodízio desses profissionais, tá? Então, ele não faz, por exemplo, limpeza do centro cirúrgico e depois terminou ali, ele vai lá para o RH, tá? Exatamente porque há um risco maior e o que é utilizado para limpeza de uma UTI não é o mesmo material ou as mesmas técnicas que é utilizado para, por exemplo, uma enfermaria ou o RH. E isso que a Thalita traz é tão importante que quando a gente vai para a questão da limpeza, quem faz a limpeza da cama do paciente quando ele sai de alta é o pessoal do serviço de higiene e limpeza. Então, eles precisam, sim, ter um treinamento muito importante, e a CCH dentro do hospital, quando é uma empresa terceirizada, ela precisa fazer a gestão dessa educação continuada. Tá? O hospital que eu trouxe como exemplo é o Hospital das Clínicas de Goiânia, a responsável por esse serviço é uma enfermeira, okay? Por conta dessa questão de treinamento. Tá? Aí tem todo o protocolo aí com relação aos resíduos dos serviços de saúde, a toda uma normatização que precisa ser seguida, que também está ligada ao serviço de higiene e limpeza. A Ieudes Marques, ela pergunta, quais são os métodos utilizados para o controle de infecção hospitalar e quais atividades são desenvolvidas pelos profissionais para prevenção e controle de infecções hospitalar? Nossa, bem amplo, né? Bem amplo. Quando a gente fala na questão da prevenção das infecções, a Anvisa, o que ela fez para tornar mais fácil esse processo? Porque primeiro, se a gente resgatar o conceito de infecção, o que é infecção relacionada à assistência à saúde? Aquela infecção que o indivíduo adquiriu, que foi relacionado à sua assistência, e que no momento da internação ele não tinha essa infecção e ele manifesta durante a internação ou depois. Então, eu tenho uma série de infecções. Aquelas relacionadas aos procedimentos, elas são mais fáceis de ser monitoradas e são prioridades, tá? Porque são infecções associadas normalmente a dispositivos. Então, a Anvisa priorizou essas infecções para fazer o monitoramento e a prevenção. Mas isso não exime das outras. Por exemplo, a gente teve vários surtos de sarampo.
tá? Nas unidades pediátricas, porque foi adquirido por contato. Então, a criança entrou com diarreia e saiu com sarampo. Tá? O que é feito de recomendação? Então, a gente tem medidas que são gerais, ou seja, eu não sei o que o paciente tem. Então, são adotadas medidas gerais de prevenção e controle. Eu sei que a possibilidade de contato com sangue e excreções e secreções do paciente aumenta o risco, porque eu estou entrando em contato com matéria orgânica, biológica, potencialmente contaminada, tá? Então, se eu for entrar em contato com o suor do paciente, com a pele do paciente, qualquer que seja esse tipo de paciente, eu preciso usar medidas de precaução padrão. Então, eu preciso usar luva, tá? Se eu vou verificar a pressão arterial, eu vou usar luva, porque eu não sei o que ele tem. E quando tem o diagnóstico fechado, aí você tem as medidas de prevenção e precaução de acordo com aquele mecanismo. Qual é o principal objetivo? Evitar que eu faça infecção cruzada, tá? Que eu leve a infecção de um paciente para outro. E as infecções que são relacionadas aos procedimentos, você tem todas as normas que o profissional deve seguir. Então, eu vou usar de novo o exemplo do catéter venoso central. Então, quando vai ser inserido o catéter venoso central, por que ele é tão preocupante? Esse catéter, para ser central, ele tem que ficar no coração do paciente. Tá? Então, a ponta do catéter, ele vai estar dentro do coração do paciente. Tá? Então, se esse catéter for contaminado, esse micro-organismo vai para a corrente sanguínea e o risco de fazer sepsia é enorme. Então, como é que vai prevenir? Então, tem toda uma série de medidas na inserção do catéter, como usar capote estéril, um ambiente estéril, uso de antisséptico, tá toda uma recomendação para que isso aconteça, bem como do manuseio, aí a equipe de enfermagem que vai fazer curativa, administrar a medicação, né? E aí a gente tem coisas importantes, voltando lá na pergunta da Thalita. Por exemplo, o paciente crítico, principalmente, ele vai estar com vários dispositivos. Então, na hora que o profissional do serviço de higiene e limpeza for limpar o leito do paciente, se ele tracionar o suporte de soro, ele pode tirar o catéter do paciente. E aí expõe o paciente a um risco enorme. Então, eu já vivenciei situação que a pessoa foi limpar, encostou no suporte, o suporte estava em má condição de manutenção, ele caiu e desconectou o catéter do paciente que estava em hemodiálise. Então, isso aumenta o risco de infecção. Então, os profissionais, se não durante a sua formação, mas principalmente no seu local de trabalho, ele é orientado pela CCIH, voltei de novo, para as medidas de prevenção de infecção, atendendo às características do seu local. Então, se não tem unidade de terapia intensiva, não passa catéter central, não tem por que a equipe daquele hospital se atentar à questão do catéter central, ou se não faz cirurgia. Então, vai focar nas medidas de prevenção que ocorrem naquela instituição, de acordo com as características dos pacientes que ela recebe. Tá? Então, há toda uma questão aí de educação continuada e de formação que deve ser realizada, e normalmente a equipe de educação aí permanente, ela trabalha junto com o pessoal da CCIH. Não sei se aí consegui responder. O Fernando, ele pergunta, qual fator que mais impede a prevenção? Aí 2 pontos, né? Engajamento, aderência dos profissionais de saúde, recursos materiais, uma CCIH bem estruturada, sistemas, me perdi aqui, sistemas de coleta de dados e produção de informação. Ele pergunta aí, o que impede, né? Então, eu diria, Fernando, que é complexo, tá? Eu diria que a pergunta é complexa e a resposta, ela acaba não sendo assim tão simples, tá? Porque se a gente considerar a infecção, a gente tem que pensar que para aderência eu preciso ter alguns elementos importantes. Primeiro, para que o profissional ele consiga aderir às medidas de prevenção e controle, eu tenho que oferecer a ele todos os recursos humanos e materiais adequados, né? Então, se eu garanto para ele esses recursos humanos, humano, material e de educação continuada, espera-se que ele tenha adesão. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Então, já em alguns cenários em que você tem esses recursos mais disponíveis, como, por exemplo, a UTI, que é um ambiente com maior planejamento, tá?
muitas vezes o profissional acaba não aderindo. E a alegação, quando você vai estudar mais a fundo, é que ele acredita que aquilo não vai acontecer. Então, vai muito na crença que ele tem, na cultura que ele tem, que vai para além do conhecimento. Então, eu vou usar o ditado dos 5 segundos. Então, caiu no chão 5 segundos, eu posso pegar, tá? Embora isso pareça absurdo, eu já presenciei. Pessoa que deixou a seringa, foi fazer a medicação, desencapou a agulha, deixou cair. Foi rápido, então eu vou pegar e vou fazer. Caiu em cima da cama do paciente. Então, vai muito, às vezes, na questão mesmo, não do que ela sabe, tá? Mas qual é a cultura que ela tem interna, cultura no sentido do que ela acredita, tá? Então, vai para além aí também da questão dos recursos humanos e materiais, que é um dos problemas. Mas se você conseguiu, em muitos locais, tem toda a questão de recurso, infraestrutura, você vai muito pelo que o profissional acredita, qual é a percepção que ele tem. Tanto é que a área da psicologia tem estudado bastante a questão de comportamento. Então, o que define o comportamento do profissional, o que está envolvido nesse comportamento da não adesão às medidas aí de prevenção. E a básica dela, que é a higienização das mãos, quando você lê os estudos, você tem que os profissionais fazem, né? E muitas vezes não é nem pelo tempo, pelo material, é pela questão mesmo dele de entendimento e de compreensão. Então, a psicologia tem estudado mais a fundo essa questão. A Zilka, ela pergunta, qual a melhor forma de monitoramento das IRAs na vigilância e acompanhamento pós-alta de pacientes cirúrgicos? Zilka é o principal desafio. Tá? Não existe um modelo ideal. Isso eu vou te dizer que o principal fator que dificulta. O que a gente, algumas pessoas têm realizado e às vezes têm tentado uma monitorização, e aí o grande elo seria a questão da atenção básica, tá? da ligação do sistema. Então, quando a gente pega o desenho aí do SUS, o sistema de referência, contra-referência, e dos diferentes níveis de atenção, então, a criação do sistema funcionando em rede é que traria um melhor resultado. E a forma de fazer essa monitorização ia depender dos recursos locais. Porque não adianta eu falar para você que o ideal seria fazer, por exemplo, o desenvolvimento de dispositivos ou aplicativos para celular, para que eu conseguisse fazer o monitoramento. Isso não vale para muitas regiões do Amazonas, você não tem acesso, né? Então, aí, a rede, essa forma do sistema estar organizando seria a melhor estratégia. Então, não existe um modelo ideal, tá? Que isso, inclusive, no mundo, é o principal desafio, que é o segmento desses pacientes pós-alta, e aí o cirúrgico, ele é o principal, porque as outras infecções do trato urinário, da corrente sanguínea, ela acaba manifestando em até 24 horas, né? Então, o tempo é mais curto. Então, as infecções cirúrgicas, não existe um modelo. Então, tem que haver essa adaptação. A estruturação do sistema em rede, que tem essa conversa, esse diálogo, o sistema de referência e contra-referência, no meu entendimento, é a melhor estratégia, tá? Para conseguir fazer esse monitoramento e acompanhamento. Tá? A Camila pergunta, existe alguma relação com iatrogenia na enfermagem e o controle de infecção hospitalar? A questão de iatrogenia, o que a gente precisa lembrar que quando eu estou falando de iatrogenia, é a questão de um erro, né, que foi cometido. Nem sempre um evento de iatrogenia vai levar à ocorrência de uma infecção, tá? E o que a gente precisa entender? Que a infecção, ela não vai acontecer por conta da ação de uma única pessoa, ela é um processo, né? Então, são processos e procedimentos e condutas que estão dentro de um sistema. Então, por isso que quando trouxe a questão da segurança do paciente, de estudar a questão dos processos envolvidos, é para não apontar o dedo para que aquele profissional que está na ponta que errou, tá? Mas o que levou, o que desencadeou que esse profissional tenha cometido, ou realizado alguma ação que tenha levado a um evento adverso, que tenha levado à ocorrência de uma infecção, tá? Então,
isso precisa ser estudado. Então, é só para dar um exemplo, que não é tão direta a pergunta, mas vários surtos de infecção em UTI neonatal estavam relacionados a um profissional que estava com a unha grande e usando esmalte, né? Que aí é uma grande discussão, aí se a gente pegar a NR32, né? O profissional, ele tem que trabalhar com unha curta, sem esmalte e sem nenhum adereço, né? Nenhum, incluindo aliança, né? Então, assim, então, o que precisa ser estudado? O processo, tá? Então, uma ação instalada, ela dificilmente vai ser apontada como única responsável. Até pode ser que aquele procedimento que a pessoa realizou seja fator causal, mas eu preciso entender o que levou a ela a fazer aquela ação, tá? Para entender o motivo, seja ele relacionado ao processo da instituição como funcionamento, ou seja mesmo aí, vamos dizer, como dentro de um processo aí de atuação profissional, né, que pode, inclusive, extrapolar para algumas outras ações, né, que é aí o que o Felipe está trazendo, que é a questão do queijo suíço, né, que é a teoria do queijo suíço. Pessoal, mais alguma pergunta? Aqui no chat já esgotou as perguntas. Paula, parece que o pessoal não quer fazer mais perguntas. É 84? Então, pessoal, muito obrigada aí pelas perguntas de todos vocês, assim, foram perguntas muito bem pertinentes, né, e a professora Paula fez uma excelente explanação, né, e muito bem respondidas todas as questões que foram trazidas por todos vocês. A gente finaliza. Então, pessoal, eu só quero agradecer, né, a participação de todos vocês. Eu vi que tem até pessoas lá do Maranhão. Então, assim, eu agradeço a participação de todos vocês. Então, professora, muito obrigada. E, assim, a gente espera sempre estar contando com você em outras lives também. Obrigada. E a gente encerra aqui a nossa live de hoje, gente. Boa noite a todos.